Pronto, estamos chegando aqui para mais uma revisão do Enem. Então, ó, vem comigo, vamos para a primeira questão. Aí está falando sobre o milho transgênico, certo? Lembrando que transgênico é um organismo geneticamente modificado. É aquele organismo que recebeu um gene de outro organismo no seu material genético. E a pergunta que ele está fazendo é o seguinte: a característica de interesse no milho transgênico vai ser manifestada quando? Tá? E aí você tem que lembrar, não é, sobre a questão da síntese de proteínas. Por quê? Tá? Porque uma característica para se manifestar em qualquer ser vivo só se manifesta a partir da produção de uma proteína. E para se produzir uma proteína, a primeira coisa que vai ser feita é a transcrição. Vai se pegar, não é, uma fita de DNA e vai se fazer a partir dela, não é, uma transcrição, vai se formar uma molécula de RNA mensageiro, para daí esse RNA mensageiro participar do processo de tradução, a síntese de proteína acontecer e manifestar a característica. A única questão aí que está te dizendo isso é a letra C. Olha o que está escrito, ó, da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do RNA recombinante. Então, tem que formar qualquer característica. Tem que ser feita a primeira transcrição, que é eu faço uma molécula de RNA mensageiro a partir de uma fita de DNA. Esse RNA mensageiro vai passar por uma tradução lá no ribossomo, a proteína é produzida e a característica é manifestada. Então, essa aí, a resposta certa é a letra E, certo? Segunda, 2018 essa daí, tá? Tá falando basicamente o seguinte, não é? Como vai atuar a bile, que é produzida pelo fígado e fica armazenada na vesícula biliar. Como é que a bile ela vai atuar nos lipídios? E aí nós vamos ver as questões. E a questão certa, gente, é simples. É a letra B, agir como detergentes. Porque o que a bile ela faz com um lipídio? Lembra que a bile não é uma enzima. A bile ela vai emulsificar aquele lipídio, ou seja, ela vai pegar gotas grandes de gordura, de lipídios, e vai quebrar elas em menores, para que daí isso possa aumentar a superfície de contato com a enzima, que é a lipase, não é? E automaticamente facilita também toda a digestão desses lipídios, aí sim ocorre a transformação. Então, a bile produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar e depois liberada lá no duodeno, ela emulsifica, age como detergente. Basicamente, ela pega gotas de gordura e vai transformando essas gotas em menores, facilitando a atuação das enzimas. Certo? Vamos para a terceira questão, também de 2018. Está falando o seguinte: quando o DNA sofre alguma mutação, eles ativam uma proteína, que é essa P53. E ela para o ciclo celular bem naquele momento e vai parar até que seja reparado aquela situação, até que pare aquela mutação do DNA, ou se não tiver jeito, ela vai destruir. Gente, para que vai ser feito isso? Simples, pessoal, para que você não tenha a formação de uma célula com um DNA mutante, porque a partir do momento que gera uma célula com DNA mutante, ela vai começar a sofrer divisão celular e vai começar a gerar outras células com DNA mutante, vai dar uma proliferação exagerada e gera um tumor. Então, a resposta certa é a letra E. Essa P53, ela para. Na hora que viu que é o DNA mutante, parou. Parou por quê? Vai tentar reparar. Não conseguiu, vai ter que eliminar. Por quê? Se não eliminar, gera uma célula com DNA mutante que pode se dividir exageradamente e gerar, por exemplo, um tumor. Certo? Letra E, essa daí. Agora, falando sobre plantas, sobre polinização. Aqui está falando especificamente sobre a polinização feita de forma biótica.
pelo vento, por exemplo. A pergunta é: a estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente, quando essa depende do vento, que é esse fator abiótico, certo? Qual que vai ser a estratégia? De todas as apresentadas aí, pessoal, tem que ser a letra E, o aumento do número de estames. A polinização é o transporte do grão, né, de pólen que está, certo? Na antera, certo? Que faz parte do estame, antera, e ela vai ser pelo vento levada até o estigma do carpelo, que é a estrutura feminina, certo? Então, o que que eu faço? Eu aumento o número de estames, porque aí eu aumento o número de grãos de pólen, não é? E há mais chances de esse grão de pólen cair no estigma e acontecer a fecundação. Beleza? Resposta certa, letra E. Olha mais uma aí, ó. Essa daí falando sobre eutrofização. E basicamente está falando assim, ó. Uma maneira de evitar a diminuição de concentração de oxigênio no ambiente, porque lembra, a eutrofização, ela leva a essa diminuição de oxigênio. Por quê? Você tem uma proliferação de algas, certo? Que já vão usar esse oxigênio, quando elas vão morrendo, aumenta o processo também de decomposição que utiliza o oxigênio. Então, qual é a melhor maneira de você evitar isso, tá? Entre as respostas é a letra B, porque ela está falando sobre tratamento de esgoto, porque é o tratamento de esgoto que evita com que você lance, não é, uma grande quantidade de substâncias biodegradáveis, que é o que vai fazer com que as algas se alimentem e comecem a se proliferar exageradamente. Então, a resposta certa é a letra B, certo? E aí, na natureza, está falando agora sobre os ciclos biogeoquímicos, falando do ciclo da água, do carbono, enxofre, fósforo, nitrogênio. Ele está falando o seguinte, que tem um elemento que ele aparece presente em todos, pessoal, e esse daí é fácil, gente. É a D, é o oxigênio. Deixa eu falar uma coisa para você. O oxigênio é o elemento que apresenta maior facilidade para se combinar com os outros. Pensa em um elemento que se combina facilmente, é o oxigênio. Ele vai aparecer em todos os ciclos. Por quê? Porque ele é um elemento que facilmente se combina. É diferente, por exemplo, dos gases nobres. Os gases nobres são gases inertes, eles não se combinam, mas o oxigênio, esse daí, meu filho, se combina tranquilamente, certo? E indo para a última, está falando o seguinte: de que maneira as práticas agrícolas podem minimizar o agravamento do efeito estufa? Né? Lembra que o efeito estufa é normal, manter o planeta aquecido, mas quando nós temos um aumento dos gases de efeito estufa, principalmente por atividades humanas, na atmosfera, reter uma quantidade maior de raios infravermelhos vira um efeito estufa intensificado. Aí já é um aquecimento global, é um aquecimento exagerado do planeta, certo? A resposta certa, pessoal, é a letra C. Aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo. Por quê? Quanto mais matéria orgânica, mais as plantas se desenvolvem. E o que as plantas vão utilizar principalmente para fazer a fotossíntese? Dióxido de carbono, que é um dos principais gases de efeito estufa. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aqui os seus comentários. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui para mim, tá? Ou então me manda uma pergunta lá no direct que eu te respondo, beleza? Um grande abraço para vocês e fui!